Bom dia, meus amigos do YouTube, do Facebook, do Instagram. Sou eu, Dr. Heleno Lopes, estou em Fortaleza, no meu escritório. Hoje é o dia 25 de abril de 2022, segunda-feira. Quero registrar aqui a presença do oficial de justiça Francisco Expedito de Souza, aqui de Fortaleza, e da advogada Maria Helena dos Santos Brasil. Olha, pessoal, vou falar. Está o nomezinho aqui: gasolina, tocar fogo, descaramento, irresponsabilidade, forças armadas maltratadas, e vou falar também direito do consumidor. Vamos lá, pessoal. Quem assiste ao canal CNN, que é a esquerda, dá para notar a falta de vergonha do pessoal que compõe, que entrevista um cidadão mordendo, entre aspas. Eu estava quase sem assunto para hoje, pessoal. Aí eu liguei o canal CNN 577, quando estava começando a entrevista do desembargador aposentado como presidente do Tribunal de São Paulo, Paulo Sartori. Aí, rapaz, esse rapaz foi xingado assim, e ele, calmo do mundo, começou a dizer: está correto. Quando a repórter lá, a âncora, mas não transitou julgada a condenação do Daniel Silveira. Aquela condenação nem nasceu. Aí ele disse: eu quero só que algum jurista me apresente onde é que está escrito isto. Que o Bolsonaro foi vivo, sabido e foi muito seguro quando ele, vendo a falta de respeito, a vergonha do senhor Arthur Lira e dos deputados federais que votaram a favor da prisão, ele disse: não tem nada. Ele concedeu graça dentro das normas do indulto, porque não tem norma jurisprudencial de graça ainda, porque o indulto ele é coletivo, a graça é individual. E o decreto dele foi perfeito, não precisa estar julgado. Inclusive, ele disse que o senhor ministro Alexandre Silveira estava perseguindo o Daniel Silveira. Ele não está perseguindo só o Daniel, não, está perseguindo o povo brasileiro, está perseguindo a democracia, entendeu? Isso é o meu entendimento. Eu vou fazer só uma reprisinha aqui, só para vocês saberem dos fatos. Em primeiro lugar, no Brasil, para deputados e senadores, não há crime de calúnia, difamação e injúria. A emenda constitucional 35/2001, ela adicionou a palavra quaisquer no artigo 53 da Constituição, quando diz: o parlamentar é inviolável, não podendo ser punido civil e penalmente por quaisquer palavras, votos e opiniões. Agora, o senhor ministro Alexandre Moraes não ter um pouquinho de vergonha na cara, que isso é vergonha. Que o jurista tem que ter vergonha de fazer o errado e manter o errado como certo, que o povo brasileiro sabe que não tem nada de certo. Querer, aplicando na época a Lei de Segurança Nacional, querer expedir um mandado de prisão em flagrante, que não existe na lei, vou repetir. O que nós temos? O artigo 5º, 61 da Constituição Federal, ele diz que só existem dois tipos de prisão judicial. Prisão judicial por óbito e prisão em flagrante. Porque aí a Polícia Judiciária já é o começo do Poder Judiciário. E a prisão por ordem da autoridade competente. O que é ordem? Mandado de prisão. Então não pode haver mandado de prisão em flagrante e não pode existir prisão em flagrante por mandado sem auto de prisão em flagrante. E mais, ele quis dizer que o Daniel Silveira tinha deturpado e desmoralizado o Supremo. Ele pregando ódio contra o Supremo, quando isso não é verdade. Ele mostrou
que a instituição merece respeito. Agora, os ministros é que esculhambam a instituição, em primeiro lugar. Aí vem o parágrafo 2º, mais uma vez, eu digo o artigo 53 da Constituição. A Câmara dos Deputados, para o caso, só poderia reunir-se com o auto de prisão de flagrante. O senhor ministro Alexandre de Moraes, estou só reprisando, mandou um ofício. Aí, olha a minha história. Imediatamente foi escolhido o relator, vou repetir, o senhor Arthur Lira, atendendo vontade, e eu soube ontem que houve a presença de ministros lá na Câmara para exigir a manutenção da prisão. Isso eu ouvi nas entrelinhas de outra entrevista, eu ouvi, né? E como se exige? Todo mundo sabe que vem essa história, fulano, ó, ou você faz isso, seu deputado, seu senador, ou então você vai condená-lo. Você acha melhor o quê? Fazer o gosto nosso ou você pegar a cadeia, pegar o processo criminal? Está aí o maior exemplo, é o Renan Calheiros, quase 15 processos ou mais, e o Supremo nem se manifesta, quando deveria entregar ao povo brasileiro, pelo menos alguma justificação. A Constituição Federal diz no artigo 5º, inciso 78, o princípio da celeridade do processo, que não é observado. Bom, aí o senhor Arthur Lira substituiu o relator porque achou que ele era suspeito em não atender à vontade dos ministros, mudou para Magda Mofato. Ser deputada federal, fez uma verdadeira vergonha pública e aprovaram a prisão do Daniel Silveira. Como se isso não bastasse, quando estourou o fato do senhor ministro Alexandre de Moraes não ter aceito um laudo da Polícia Federal dizendo que a tornozeleira do Daniel Silveira não podia funcionar por falta de energia na fonte, e ele não aceitou, decretou que ele tinha que usar a tornozeleira sob pena de prisão e tal, e foi se refugiar, que tinha que usar a tornozeleira por causa do exercício da atividade parlamentar e não sei o que mais. Foi se refugiado lá na Câmara. Na hora em que os debates estavam acalorados, na hora do julgamento desse problema, dois fatos chamaram a atenção. Primeiro, a Magda Mofato disse que houve um acordo entre os deputados para manterem a prisão, que seria só por uma semana. Ninguém investigou isso. Ainda sobre o fato, viu-se muita gente, muitos deputados revoltados e dizendo que foram enganados pelo Arthur Lira. Aí o senhor Alexandre, mas ao proferir o voto dele, para condenar o Daniel Silveira, ele disse que ele transformou a Câmara Federal como se fosse um esconderijo de covil de marginais. Isso é porque ele disse, eu ouvi. Bom, aí quando houve a condenação, como é que se profere uma condenação com essa coisa mais lamentável que eu nunca vi na minha vida? Porque naquela hora que o Daniel se escondeu, o Arthur Lira tinha outra oportunidade prevista no parágrafo 3º, do artigo 53, para revogar essa prisão e suspender tudo. Ele não fez. Preferiu dar a notinha besta. E quem ouviu o voto do Alexandre de Moraes, seguido por 9, enquanto o voto cristão foi do André Mendonça. Não sei nem se ele fez exatamente para conseguir a quase unanimidade da condenação, justamente para resolver logo esse problema, porque o Daniel, aliás, o André Mendonça, ministro cristão e constitucionalista, não poderia, a não ser pedir vista do processo. Foi bom assim. Aí, eu sei que tem uma coisinha de crime, a gente assiste uma imoralidade. E assim, o crime
da legislação nacional, que foi revogada, artigo 355, pela teoria da ultratividade, apenas 2 a 4 anos. Aplico 3 anos e 6 meses. Teoria da ultratividade porque foi uma lei de 2021, criou esses dispositivos nos artigos 344, 345 e 355 do Código Penal. A mesma coisa é disso, a teoria da ultratividade, artigo 344, aplica-se por ser mais benéfico o teor do artigo tal. Aí aplicou de 4 anos, 3 anos, 6 meses. A primeira coisa que tem que se observar é que daria os 7 anos. E o que ele faz? Cada vez que o vidro rola, é o crime continuado, no dizer do excelso ministro Alexandre de Moraes. Sendo continuado, vamos aumentar a pena de 2 anos e 9 meses, artigo 71 do Código Penal. Aí completou o tempo de 8 anos e 9 meses de reclusão. Regime fechado inicialmente, com direito à progressão, tanto previsto no artigo 33 do Código Penal e artigo 112 da Lei de Execução Penal. Bom, aí o que acontece? Se a pena do dispositivo é de 2 a 4 anos, o crime que ele viu e mais as penas são autônomas, artigo 119 do Código Penal. Ele teria que fazer o seguinte: primeiro, como é que se aplica para o réu primário quase a totalidade da pena máxima, que é de 4 anos, diminuído apenas 6 meses. Segundo, porque ele não cumpriu o artigo 89 da Lei 9099, de 26 de setembro de 1995, que é a Lei do Juizado Especial, aplicável aos processos comuns, cujo crime de menor potencial tem pena não superior a 2 anos. Era de um ano, mas a lei federal que criou o Juizado Especial Federal, a Lei 10.259/2001, aumentou o crime de menor potencial para 2 anos. Daí porque o artigo 89, quando na justiça comum um crime tem pena de 2 a 4 anos, 2 a 6, o que for, o promotor tem o dever de pedir a suspensão do processo e da prescrição, chamando isso sursis processual, nas condições previstas no artigo 89 dessa lei. Aí o que acontece? Vocês podem até abrir o código e a lei e conferir que é melhor, né? O que acontece? Ele passou por cima de tudo isso. Além do mandado de prisão em flagrante, que não existe na lei, nem canto no Brasil, o auto de prisão em flagrante deve ter as mesmas condições dos artigos 302 a 306 do Código de Processo Penal, ou seja, tem que ter, para o caso, teria um condutor e 2 testemunhas. As 2 testemunhas não são obrigatoriamente do fato criminoso, supostamente criminoso. Podem ser 2 testemunhas que assistiram quando o condutor trouxe preso em flagrante frontal e não trouxe testemunhas que ele não conseguiu. Terceiro mais, a denúncia tem que ter os nomes das testemunhas. Quarto, a defesa prévia tem que ter os nomes das testemunhas. Quinto, o inquérito tem que seguir o padrão previsto nos artigos 4 a 28 do Código de Processo Penal. 28 que eu digo é a parte do arquivamento. E ainda mais outra coisa, o réu tem o direito de receber uma nota de culpa. Muitas vezes eu anulei flagrante por falta de entrega da nota de culpa ao preso dentro de 24 horas após após a prisão em flagrante. Tem também que fazer um comunicado à família, um comunicado das garantias previstas no artigo 5º, incisos 62 e 54 e 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Nada disso foi feito. Tanto isso é verdade que resolveram constranger a mãe do Daniel Silveira para depor. Isso é incrível. Primeiro que uma mãe, ela tem o direito de recusar depor. Está lá no artigo 206 do Código de Processo Penal. E segundo, porque
Uma pessoa da família só pode ser ouvida como informante para confrontar as provas do processo. E mais, onde é que está no inquérito policial o indiciamento? Porque quando a autoridade que lavra o auto de prisão em flagrante formaliza o auto, termina o inquérito naquele prazo do artigo 10º do Código de Processo Penal, que é de 10 dias, quando o réu está preso, ou de 30 quando está em liberdade. Ele faz um relatório sugerindo o indiciamento da prática dos crimes tal. Bom, nada disso aconteceu. Aí, assim que houve a condenação, o Arthur Lira, com medo, foi lá negociar com o Supremo que o mandato do Daniel Silveira deveria ser objeto de apreciação pela Câmara Federal. Aí, quando foi ontem também, daqui a pouco vou estar no principal, vocês esperem que vem gasolina no fogo já. Aí eu ouvi também o deputado Antônio de Paula, conhecido por Tony de Paula, ouvido na Jovem Pan televisão. Aí ele foi e disse umas coisas horríveis. Além de falar que houve a negociata dos ministros com o Arthur Lira e deputados de esquerdas para manter-se da prisão no dia que ele foi preso, o Alexandre, ele disse que outro deputado foi coagido. Olha, vocês querem ser condenados lá pelo Supremo Tribunal Federal, vocês não têm o rabo preso, vocês não têm processo que está lá, agora é fazer o gosto dos homens lá que a gente, isso foi o que eu entendi, que a gente se salva. Veio o Renan Calheiros, né? O processo dele é o cara que prega a democracia, o canalha daquele, Renan Calheiros, não é? Bom, diz tudo isso. Aí vem o nosso grande Jair Messias Bolsonaro. E, se aproveitando do artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, do artigo 734 do Código de Processo Penal, concede anistia sobre todas as condenações do Daniel Silveira, retirando dele não só a pena de prisão, não só a perda do mandato eletivo, retirando tudo. Agora veja uma coisa, não existe nada de trânsito em julgado. Inventar essa história. Então, quando foi sexta-feira, dia 22, houve o silêncio dos parlamentares, aliás, dos ministros. Não vamos dar uma entrevista, deixar para segunda-feira, resolve tudo. Já se ouviu hoje que o propósito do Supremo é não desrespeitar o decreto que concedeu graça ao Daniel Silveira. Manter, porque vai ser um negócio estupim, vai dar margem a isso e aquilo, já é o que eu vi. Agora, o principal, que eu acho que é falta uma direção do Supremo Tribunal Federal, porque o senhor Luiz Fux está perdido. O ministro Luiz Fux está perdido. Que ele deveria reunir pessoal, vamos pôr ordem nessa casa, porque o ministro-presidente, ele não, judicialmente, ele não manda nada, mas administrativamente, o Roberto Paulo já percebe que tem que dar um freiozinho. Hoje estava dando o seguinte, rapaz, negócio feio. Ele deu uma entrevista para uma rádio da Alemanha e comparou as Forças Armadas do Brasil com as Forças Armadas da Venezuela, dizendo que o Bolsonaro está politizando as Forças Armadas, que ele, quando o militar não faz o que ele quer, bota fora, como o general Santos Cruz, e que a Venezuela está acabada justamente porque as Forças Armadas intervieram demais, não sei o que mais. Naturalmente baseado no Foro de São Paulo, instituído pelo Luiz Inácio Lula da Silva, Fidel Castro, Hugo Chávez, Ciro Gomes e outros ditadores,
lá em São Paulo, em 1990. Aí, meu amigo, ele disse repetidamente que era querer censurar as urnas eletrônicas, querer voto impresso, é um retrocesso. Olha, senhor ministro Luiz Roberto Barroso, Bolsonaro não quis voto impresso, ele quis voto impresso é auditável. Não confunda a opinião pública. Todo mundo sabe, mais uma vez eu digo, que nas eleições de 2018 fizeram tudo para destruir a campanha do Bolsonaro. Porque queriam de volta o comunismo do Brasil. Comunismo que as Forças Armadas vem lutando há muito tempo para não deixar que comande o Brasil. Exaltar o regime militar, todo mundo exalta. Ninguém quer o AI-5, mas o povo diz que saudade dos tempos em que a gente andava sem Lula, com o revólver na mão para roubar o celular. Entendeu? Aí, isso provocou uma imediata reação do ministro da Defesa do Brasil, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, general de 4 estrelas, maior patente do Exército Brasileiro, dizendo que ele não ia tolerar esse tipo de intimidação do ministro Luiz Roberto Barroso. Principalmente porque quando o Código-Fontes foi invadido em 2018, graças à descoberta no dia 7 de novembro de 2018, o hacker não continuou na sua trajetória para modificar o resultado das eleições. E o pior, todo mundo sabe, será qual é o computador que não é passível de uma invasão de um hacker? Aí a Rosa Weber era ministra, presidente do TSE. Depois que a Polícia Federal instaurou o inquérito, que nunca foi sigiloso, que o delegado mandou pedir para identificar o hacker e sua trajetória dentro do código-fonte do computador geral lá do TSE, a resposta foi o quê? Nós contratamos uma empresa privada que apagou tudo. Por que apagou? Por que o senhor ministro Luiz Roberto Barroso, quando era presidente do TSE, foi ao Congresso, à Câmara Federal para negociar a não aprovação da PEC do voto impresso auditável? Tem muito angu, tem muito caroço debaixo desse angu, pessoal. Olha bem, mas às vezes eu digo, voto impresso auditável é a colocação de uma máquina impressora ao lado da urna, que ela imprime o voto e joga dentro da urna e ainda dá uma cópia ao eleitor se ele quiser. Isso aí não tem nada de voto retrocesso, nem voto de cédula de papel. Então, o estupim está aceso. Está aceso. A Rosa Weber ficou caladinha, tudo combinado, porque quem mais fustiga o presidente da República é esse elemento chamado Randolfo Rodrigues, da Rede de Sustentabilidade, conhecido como senador saltitante, que ele, a rede só tem um senador, que é ele, que tem mais só 4 anos e não volta mais, e 2 deputados federais. Requerer uma DPF, ação de desconstituição ou desconsideração de preceito fundamental. Artigos 102, 103 da Constituição Federal. Para querer que o Supremo declarasse nulo o decreto de anistia concedida ao Daniel da Silveira. E a Rosa Weber, atualmente muito cautelosa ou bem orientada, não concedeu liminar nenhuma. Hoje eu quero ver o que vai acontecer, tá bom, pessoal? Hoje eu quero ver. Agora eu vou mudar o assunto e falar uma coisinha de defesa do consumidor. A doutora Helena me trouxe aqui um caso interessante que eu acho bom passar para vocês. Eu tenho muitas perguntas de seguidores destes canais, mas isso aqui é interessante. Uma clínica odontológica,
ela firmou o contrato de tratamento dentário com uma pessoa lá. Aí, a pessoa fez só um tratamento e tinha que pagar 20 das prestações, desistiu e não foi mais lá. Essa clínica entrou com execução em juizado especial, cobrando 3 mil e poucos reais. Em primeiro lugar, esse contrato é nulo. Nulo por quê? Primeiro, porque ele descumpre o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor. O que diz esse artigo 46? O consumidor deve ter total e absoluta informação de tudo quanto vai negociar previamente. Isso não aconteceu. Segundo, tem que receber a cópia do contrato explicando as cláusulas. Terceiro, o artigo 798, 1B do Código de Processo Civil diz que deve ser apresentado o memorial de cálculo. O valor atualizado com juros, correção monetária, é obrigado a você dizer. Você pega o artigo 524 do Código de Processo Civil, que ele é aplicado no artigo 798 e nos artigos 917 seguidos do Código de Processo Civil, e você tem que pegar, mostrar o juro e o índice de correção aplicado. Não existe isso, não existe. E a prova de que negociou as cláusulas do contrato. E mais ainda, o artigo 54, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, diz lá que é obrigatório você redigir o contrato com o porte 12, o menor porte da letra, que deve ter cláusulas de fácil entendimento. O artigo 1º do CDC diz: este código é de defesa e proteção do consumidor. Com base nisto, o STJ já definiu que a relação de consumo é matéria de ordem pública. O juiz tem que conhecer de ofício a matéria e decidir sempre a favor do consumidor, porque quando o negócio está errado, mal orientado e fora do normal, então cabe ao juiz, mesmo sem requerimento, decidir de acordo com o CDC, que trata como matéria de ordem pública, e o que é matéria de ordem pública? Tudo aquilo que ofende a lei. O artigo 168 e parágrafo 8 do Código Civil diz que, a requerimento do interessado ou do Ministério Público, pode ser decretada a nulidade do negócio jurídico. Parágrafo 1 diz: o juiz, se ninguém requer, tem o dever de declarar a nulidade do negócio jurídico e não pode aceitar acordo para validar negócio jurídico. Agora, só por fim, mais uma vez eu lembro o artigo 844 do Código Civil, artigo 844 do Código Civil, para o caso da suspensão do WhatsApp pelo TSE, o acordo feito. Diz lá o artigo 844, a transação não aproveita a não ser os que nela intervierem. Significa dizer, quando o acordo é feito, ele só favorece as pessoas que firmaram o acordo. Então esse acordo só vale entre o TSE e o WhatsApp, a administração. Não vale para a população que não concorda com esse acordo. Bom dia para vocês, tá certo? Vocês inscrevam-se nos meus canais de Facebook, YouTube, Instagram, ou então você pode pedir uma música para o programa Morrendo de Saudade pela Rádio Assunção, sábados de 23 horas até domingo às 2 da madrugada, só música dos anos dourados. Pela Rádio Assunção, Rádio Web Pajeú e RádioMC.com. Tome nota aí do meu WhatsApp. 85 é o DDD. 999-453883. Bom dia para vocês. Assistam, curtam, transmitam esse vídeo. Obrigado e até amanhã.